Hola, buenas tardes, ¿cómo te vas? ¿Están todos bien? Qué bueno. ¿Cómo estás tu familia? Tus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus primas, primos, ¿cómo están todos? ¿Están todos bien? Qué bueno. Yo estoy bien cá en mi casa. Y hoy empezaremos más una clase de español. Entonces, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase. Vamos estudar juntos mais um pouquinho de espanhol, vale? Então, queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Como estão a família de vocês, os pais de vocês, os avós, os tios, tias, primos, primas? Estão todos bem? Que maravilha, não? Eu iniciei hoje também perguntando pelos familiares de vocês, porque foi o nosso último conteúdo. Não foi isso? Nós estudamos o vocabulário da família. Nós aprendemos a pronunciar e também a nomear os familiares em espanhol. Isso foi bem legal. Também nós participamos da nossa semana de avaliações e recuperações, certo? E hoje nós vamos dar o pontapé inicial no terceiro bimestre, isso mesmo. Nós já vencemos o primeiro e o segundo, olha que maravilha. E agora nós estamos indo para o terceiro. Embora não seja como nós desejaríamos que fosse, né? Reunidos presencialmente na escola, mas nós podemos e devemos agradecer a Deus por estarmos juntos, por ter um mecanismo que nos une, não é verdade? E hoje nós vamos iniciar uma lección nueva, la lección 4. Entonces, abran sus libros en la página 42 e vamos estudar. Queridos, a página é 42 do nosso livro didático. Eu já estou com o meu aqui, certo? Vão pegando de vocês e abrindo na página 42. Ao abrir na página 42, vocês irão perceber qual o conteúdo, qual o tema da nossa lección. Los animales. Isso mesmo, nós já falamos da família e agora vamos falar dos animais. Então, como nós chamamos animais em espanhol? Animales. Repitam comigo, animales. Se for mais de um, apenas um animal, nós chamamos de animal. Não vamos esquecer que o L, em espanhol, no final das palavras, ele tem sim som. E não é som de U, tá? Animal. Lembrem de tocar os dentes, o céu da boca com a língua. Animal. Vale? Então, queridos, vocês estão vendo a imagem aí, vocês estão observando que nós temos vários animais aí, não é verdade? São animais que não são do nosso meio doméstico, tá? Vocês observaram que eles têm um outro habitat, né? O habitat próprio deles. E que esses animais, fora desses habitats deles, eles podem sofrer, morrer, entrar em extinção. E a gente vai compreender melhor um pouco sobre esses animais, certo? Abaixo da figura nós temos um pequeno textozinho. Vamos ler juntos? Los animales integran la biosfera y cumplen destacadas funciones en los ecosistemas. Es de extrema importancia que las personas y las autoridades se concienticen de la preservación y cuidado con nuestros seres. Então, o que está dizendo esse pequeno texto, né? Que eles fazem parte do nosso ecossistema, da nossa biosfera, e que eles têm funções dentro da biosfera, funções destacadas. E é preciso que nós tenhamos consciência, tanto nós, né, seres humanos, quanto também as autoridades, tenham consciência da preservação desses animais, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar no decorrer da nossa lição 4, sobre a preservação dos animais, certo? Então nesta lição nós vamos abordar esse tema, os animais, mas chamando a atenção da nossa responsabilidade social de preservação desses seres vivos, certo? Tanto a preservação quanto também o respeito aos animais. Nós sabemos que existem muitas pessoas que gostam de ter animais em casa, de domesticar animais, mas não é possível com todos os animais que existem.
porque eles precisam estar no ambiente livre, o ambiente deles, para que eles possam viver bem. Nós não gostamos de estar trancados. Imaginem só que nós estamos em um período de quarentena e que inúmeras pessoas não estão gostando de estar em casa sem poder estar saindo a todo tempo. Imaginem só um animal preso a vida inteira. Um animal que nasceu para ser livre. Então é sobre isso que nós vamos falar neste capítulo, certo? Então nós vamos falar sobre o cuidado e também sobre os alertas que nós devemos ter e o perigo, né? Que nós podemos sofrer também com esses animais, domesticando animais selvagens, animais que precisam viver na mata, viver em outro habitat, tá? Então, para esclarecer um pouco mais sobre esse conteúdo, nós vamos fazer a leitura do texto. Isso mesmo, nós vamos ler o texto. Então, agora vocês vão me acompanhar. Por favor, vocês vão ouvindo a leitura e vão acompanhando no livro, tá? E façam aquela leitura que eu sempre peço a vocês, grifando as palavras desconhecidas para que a gente possa pesquisar, isso mesmo. Lembrem que eu digo a vocês que a leitura, ela não é uma única ação, uma única vez, você leu, entendeu, pronto, não. Ela precisa de processo. E o primeiro processo, principalmente quando estudamos outra língua, é a primeira leitura, que é a leitura visual. Você faz, marca as palavras desconhecidas, você se inteira do assunto do texto e depois você faz uma nova leitura. Essa leitura mais que busca mais o conhecimento do texto integralmente, tá? Então é uma leitura feita com todos os sentidos. É com a visão, com a audição. Você vai focar, vai mergulhar no texto para a compreensão na sua totalidade, certo? Certinho, turma do 6º ano? Então vamos para a leitura do texto. La Odisea de ser un elefante. Medio millón de ejemplares africanos y más de 50.000 asiáticos son una joya que los gobiernos están por fin dispuestos a salvar. Una manada de elefantes en libertad ofrece una de las imágenes más emocionantes de la naturaleza, una mezcla de fuerza, grandeza, inteligencia y solidaridad. Son unos animales increíbles, no solo porque la alzan con los seres vivos más grandes sobre la tierra, ni por su famosa y descomunal memoria. Los elefantes han desarrollado conciencia de la muerte. Velan a sus muertos, a veces durante días. Tienen la empatía suficiente para ayudar a los débiles y enfermos. Utilizan herramientas para resolver problemas y hasta son capaces de detectar campos de minas. No resulta extraño que una de las historias más arraigadas de nuestra cultura sea la de Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes en su marcha hacia Roma durante la Segunda Guerra Púnica. Desde entonces, estos animales se han quedado flotando en nuestra imaginación a través de libros, películas y leyendas, como los cementerios secretos de elefantes de los filmes de Tarzán, siempre codiciado por los malvados hombres blancos en busca del preciado marfil de sus colmillos. La misma avaricia que simbolizan los furtivos que querían saquear aquellos imaginarios cementerios han sumido a los elefantes en una crisis sin precedentes. Nunca han despertado tanto interés ni ha sido tan evidente la importancia de compartir el planeta con ellos. Pero a la vez nunca nos hemos encontrado tan cerca de su desaparición en libertad. Muchos científicos piensan que se trata de una posibilidad real. Nadie cree que vaya a ser una cuestión de años, pero sí de décadas. Un estudio de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que se basa en datos del Convenio Internacional para la Protección de las Especies, asegura que los últimos 3 años han muerto 100.000 ejemplares a manos de furtivos y que la población total han descendido unos 64% en una década. Então, queridos, gostaram do texto? O
texto fala sobre os elefantes, né? E traz algumas informações importantes. Mas eu sei que vocês já grifaram algumas palavras no texto que são desconhecidas. Nós vamos esclarecer um pouquinho sobre o texto, tá? Então, ele fala que no início do texto, né? 500 mil de exemplares africanos e mais de 50 mil asiáticos são como uma joia que os governos estão, por fim, dispostos a salvar. Então, o texto está falando sobre o cuidado que os governos estão tendo para salvar esses animais que estão em perigo de extinção. Então, são muitos, né? Um número bem vasto. Então, o governo ele está, sim, preocupado em preservar esses animais, por conta que sabe da importância deles para o ecossistema, certo? Depois fala que uma manada de elefantes em liberdade oferece uma das imagens mais emocionantes da natureza, que é uma mescla de força, grandeza, inteligência e solidariedade. São características dos elefantes, né? Eles são, apesar do tamanho, da força, eles são animais altamente solidários e empáticos. Então, o texto traz isso, as características dos elefantes, e é bem interessante isso. E aí ele fala o quê? São animais incríveis, não somente porque são seres vivos dos mais grandes que estão sobre a Terra, mas também por eles terem desenvolvido uma consciência de morte. Olha que interessante, né? A gente sabe que os animais, eles têm sim, muitas vezes ações que são comparadas aos dos seres humanos. E os elefantes, eles têm muitas dessas ações. Então, a primeira é a consciência de morte. Então, eles fazem o que? Eles velam os mortos durante dias. E vejam só, o elefante que morre, ele é velado por muitos dias pelos elefantes que são amigos. Então, eles desenvolvem essa empatia pelo colega, né? Pelo animal amigo. Então, eles têm empatia também suficiente para ajudar os mais fracos e enfermos que estão doentes, feridos. Eles utilizam ferramentas para resolver problemas e são capazes de detectar campos de minas, certo? Então, eles têm essa capacidade de serem empáticos, de cuidar um dos outros, de terem essa responsabilidade com os demais. E aí no texto é citado uma das cenas, né, que faz parte da história, que é quando uma manada de elefantes, né, citada no livro de vocês, eles fazem o quê? Eles vão cruzar os Alpes com os elefantes numa marcha até a Roma. Então, eles vão migrar de um lugar para outro e vão juntos, uns ajudando os outros. Então, é uma das cenas históricas mais belas que se tem conhecimento, tá? Então, desde esse momento, esses animais, eles têm o quê? Eles são retratados nos livros, películas, que são filmes, e legenda, certo? Então, os cemitérios secretos dos elefantes que aparecem nos filmes realmente é verdade, né? Eles têm muito isso, esse cuidado. Nos filmes de Tarzan, que é citado no livro de vocês, né, mostra que eles são, sim, mortos pelos homens brancos. Os homens brancos estão em perseguição com os elefantes, não é verdade? E aí ele fala também sobre como que os elefantes têm sumido, como que esses cemitérios eles têm acabado, porque o homem está em constante perseguição dos elefantes, e aí ele está em perigo de extinção, porque o homem mata, destrói por conta de um capitalismo que exige que deixa ele a ponto de ter o livre-arbítrio entre preservar e destruir, e o homem acaba escolhendo destruir porque ele acha que são somente animais. Mas esses animais, eles têm uma função importante dentro do ecossistema, certo? Então é importante a gente trabalhar assim a nossa consciência de respeito a esses animais e levantar a nossa bandeira também de apoio a eles, né, de apoio à preservação desses animais, certo? E aí, por último, ele cita um estudo, certo? Vamos lá, que foi feito pela Academia de Ciências dos Estados Unidos, e que nesse estudo foi feito um convênio internacional para a proteção das espécies, tá? Então, lá eles têm o quê? Eles asseguram que nos últimos 3 anos foram mortos 100 mil
exemplares, né, 100 mil elefantes, à mão de furtivos, então à mão de homens que querem furtar toda a graça do elefante, certo? E que a população, ela tem descendido em 64% em uma década. Então, mesmo com toda a ação do governo em proteger e preservar, os homens ainda estão perseguindo, está diminuindo essa população dos elefantes, que são animais lindos, né? Tanto fisicamente, quando a gente olha tão grande a cor, quanto também em seus pensamentos e ações, que se assemelham com ações dos seres humanos empáticos, certo? Mais alguma dúvida do texto? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, porque agora vocês farão a segunda leitura do texto, tá bom? Eu expliquei alguns fatos importantes que estão presentes no texto e que é necessário que a gente compreenda, que são as características dos elefantes e como a população tem destruído, né, os elefantes. E também um fato muito importante, que foi a marcha desses elefantes até Roma durante a Guerra Fria, certo? Que é um fato histórico. E aí, depois disso, nós vamos realizar a atividade compreendendo o texto. E quando você lê novamente, você vai voltar para a atividade compreendendo o texto. E aí você vai responder as perguntas com base no que você leu, tá? A primeira é uma objetiva, então vocês vão marcar a resposta correta. A segunda é bem simples, mas lembrem-se de escrever em espanhol, tá? Eu estou recebendo muitas atividades em que vocês estão escrevendo em língua portuguesa. E aí, usem a técnica que eu explico a vocês. Por exemplo, vamos lá na segunda questão. Diz assim: de acordo com o texto, então se diz isso, não é com suas palavras em si, é de acordo com o texto. Então, você vai poder pegar um fragmento do texto, uma parte, e usar para responder aqui, certo? Que características se assemelham entre os elefantes e os homens? E aí, aqui nós temos a palavra características se assemelham. Você vai procurar dentro do texto essas palavras, que são as características que assemelham os elefantes dos homens. Quando você encontrar essas palavras dentro do texto, você vai ler ao redor. E lá estará a resposta, certo? E você vai poder transcrever do texto para cá, em espanhol. Você não vai precisar nem ter tanta dificuldade em estar pesquisando, em estar buscando o dicionário. Isso aqui é um trabalho de compreensão. Então, você vai encontrar informações que estão explícitas no texto, estão claras no texto, tá bom? E aí você vai responder a terceira também. Que fato histórico se apresenta no texto? Mais uma vez, fato histórico. Procurem essa palavra no texto e ao redor dela estará a resposta, tá? Qual sua relação com os elefantes? O que aconteceu durante esse fato histórico com os elefantes? Ao entorno você já vai responder as duas perguntas de uma vez só. E a quarta que você vai marcar também a alternativa if para verdadeiro ou if para falso, perdão, e ube para verdadeiro. E aí na quinta questão nós vamos fazer aqui, né, agora, e você na sua casa também vai fazer uma reflexão, tá? Mira as imagens seguintes e discute com a classe sobre o problema da agressão a los animales. Então nós temos aí 3 imagens, certo? Cada imagem representa uma maneira de agressão aos animais, tá? A primeira, no a la tortura animal. Todos os animais têm direitos, não les estamos regalando nada. Então, não há tortura animal, todos os animais têm direitos, nós não estamos presenteando nada para eles. É uma obrigação nossa respeitá-los, certo? A outra imagem nós estamos vendo aí preso, um animal preso, encarcerado, certo? Tanto pode ser por pessoas que estão querendo, né, matar o animal, sacrificar para tirar algum proveito, pode ser em circos, né? A gente sabe que tem muito pelo país afora. E a outra, não o abandones, ele nunca lo haria. Então, não o abandones, ele nunca faria isso com você. Então, um animal abandonado na rua, que também é uma maneira de a gente acabar prejudicando esses animais, certo? Então, aqui
eu vou transmitir essa pergunta no nosso grupo do WhatsApp para nos fazer uma espécie de enquete, tá bom? Para vocês irem respondendo por lá, tá bom? Tudo bem? Depois a gente estudar o texto, ver sobre os animais que estão, né, sobre o elefante, quais características ele tem, nós temos um contenido na página 45, que são os animais em perigo de extinção. Então vamos lá para esse vocabulário, tá? Animales en peligro de extinción. Isso mesmo, esses animais todos aqui, eles estão em perigo de extinção. Não são todos. Aqui nós não temos todos os animais que estão em extinção, tá? Aqui foi feita uma seleção de alguns animais. Então nós temos muito mais animais em perigo de extinção, tá bom? Então vamos ler o texto juntos. Es lamentable, pero cierto, ya muitos animales han abandonado la tierra. Todavía hay una gran cantidad de animales que aún están en la tierra a punto de desaparecer. Traduzindo, é lamentável, mas é certo. Muitos animais já abandonaram a terra e há uma grande quantidade de animais que ainda está na terra, mas que está a ponto de desaparecer, certo? Então, esses animais são alguns dos animais que estão a ponto de desaparecer do nosso planeta Terra, certo? Isso depende de cada um de nós também para manter eles presentes no nosso ecossistema. Nós e também das autoridades governamentais, a gente sabe que exige muito mais deles do que de nós. Então vamos lá, o primeiro, el oso panda. Vamos repetir? El oso panda, que é o urso panda, né? El oso panda. Vocês vão repetindo e olhando as imagens, tá bom? El oso panda, el tigre de Bengala. El tigre de Bengala, ¿vale? La foca. Repiten. La foca. El oso polar. El oso polar. El delfín. El delfín, que é o golfinho. El leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves. Vamos repetir devagarinho. El leopardo de las nieves. ¿Vale? El pingüino. El pingüino. La vaquita marina. La vaquita marina. Essa labaquita marina é uma espécie de boto, tá? Uma espécie de boto, que é um boto que vive no Pacífico, tá bom? La vaquita marina. La tortuga marina. La tortuga marina. El perezoso de 3 dedos. El perezoso de 3 dedos, que é a preguiça, tá? De 3 dedinhos aí. Vamos repetir então o nome dela. El perezoso de 3 dedos. ¿Vale? El dragón de Komodo. El dragón de Komodo. Muy bien. El gorila. El gorila. Repiten. El gorila. El león marino. El león marino. ¿Vale? El elefante asiático. El elefante asiático. Muy bien. El rinoceronte negro. El rinoceronte negro. Repiten. El rinoceronte negro. ¿Vale? Muy bien. Enhorabuena a todos ustedes. Y ahora, en la página siguiente, en la página 46, ustedes irán realizar a tarea. Muy bien? Então, aqui nós temos um pequeno exercício, tá? Exercício. Vocês vão analisar as imagens, tá? E vão pesquisar de qual desses animais estão em extinção. E marcar um xizinho os que estiverem em extinção, tá bom? Então, nós temos aí tortuga verde, culebra comum, iguana, cocodrilo americano,
cocodrilo americano, culebra rabada e cotorra. Pesquisem, investiguem qual desses aqui estão em perigo de extinção, vale? Depois, todos vocês irão ler o texto da página 46. Depois, vocês todos vão ler esse pequeno texto que fala: os animais não devem considerar-te juguetes para niños. Então, os animais não podem ser considerados como jogos, como brincadeiras para as crianças, tá? É um texto bem pequeno, vocês vão ler e vão responder 2 questões, certo? Então, até aqui, nós temos algumas atividades, né? Nós temos 43, 44 e nós temos 46 e 47, certo? Lembrando, vou estar à disposição de vocês no WhatsApp para qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? E não esqueçam de fazer a leitura sobre os elefantes e aprender cada vez mais sobre esses seres maravilhosos que estão sobre a Terra, tá bom? Beijos, hasta nuestra próxima clase de espanhol, ¿vale? Tchau!